Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Porque o Senhor é digno de glória, é digno de louvores, é digno de toda a exaltação que se possa fazer. Terra, céu, mar, como nós lemos no Salmo, os mares rujam, tudo que emite som, qualquer que seja o som, seja para a glória do Senhor. Digno é de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu. Senhor da glória, bendito és tu, digno de toda honra e todo louvor, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, Pai, para conosco, Pai, porque tu és fiel, como cantamos nesse instante, Deus. Tu és fiel à tua palavra, Senhor. Querido Deus, nos ajuda, Senhor, a obedecer sempre a tua palavra, Deus. Derrama da tua graça em nossas vidas, Senhor. Nos dirige, Senhor, abençoa cada passo que nós demos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja com tua igreja, Senhor, fortalecendo cada vida aqui nesta noite. E que a palavra que vamos ouvir hoje, através do teu pastor, do nosso pastor, que sejam para somar em nossas vidas, Senhor, e que nós possamos, Senhor, entendê-la e colocarmos em prática em nossa vida, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o último na ordem sequencial da Bíblia. O Evangelho de João, nós leremos logo no capítulo 1, leremos os versículos 11 ao 14, 11, 12, 13 e 14. Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Leremos no capítulo 1, os versículos 11, 12, 13 e 14. Que diz assim, acompanhe a leitura, queridos. Veio para o que era seu. Aqui está falando de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui está falando de Jesus, né? O verbo que se fez carne. Então, meus irmãos, como vocês lembram, há vários domingos, muitos domingos, na verdade, nós vimos falando nessa revelação de Deus, de como Deus providenciou todas as coisas. A criação, a queda, a restauração. E essa restauração tem um restaurador, tem um redentor. Há um mediador entre Deus e a sua criação caída. Caída por causa do homem. Nossos primeiros pais, Adão e Eva. E esse mediador é Jesus. Então, alguns domingos nós já vimos tratando desse mediador. O mediador do pacto, o mediador da aliança. Ele é o Deus Filho. Este que se fez carne, o verbo que se fez carne, que tomou forma de homem, nascido da Virgem Maria. E como todas as doutrinas bíblicas, todas, a Trindade e a encarnação de um dos membros da Trindade, o Filho, são doutrinas que se relacionam de forma sistemática. Uma tem a ver com a outra. A doutrina da Trindade declara que o homem Jesus é verdadeiramente Deus. E a doutrina da encarnação declara que o divino Jesus é verdadeiramente homem, nascido da Virgem Maria, no tempo e no espaço, em Belém da Judéia, no início da era cristã. Então, irmãos, essas doutrinas juntas proclamam a realidade do Salvador, o mediador da aliança do qual nós temos falado aqui há tantos domingos, o Filho que veio da parte do Pai para tornar-se o substituto de pecadores escolhidos pelo Pai. E ele fez isso na cruz do Calvário, morrendo em lugar desses pecadores. Como João aqui mesmo, mais na frente, declara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esta é a condição original de todo homem a partir de Adão. Perecimento, distante de Deus. Mas Deus, porque ama o mundo de tal maneira, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia por todo mundo. E nós vimos aqui que aqueles que nele creem, esses que sairão da condição de perecimento, não conseguem isso naturalmente, humanamente. Eles não nascem da carne, eles não nascem de homem, eles nascem do Espírito. Nós vimos aqui. Não da vontade de homem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esses que nele creem e saem da condição de perecimento para a vida eterna, é Deus quem também dá isso. Portanto, irmãos, não é para todos, como nós temos pregado aqui ao longo desses domingos. Jesus não morreu por todos, Ele não intercede por todos, Ele não justifica a todos, Ele justifica as minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu, como Ele mesmo diz isso. Foi para isso que o Filho, pelo poder do Espírito, repito, nasceu da Virgem Maria, para ser o mediador da aliança eterna do Pai, o pacto que Deus fez com a sua criação, e declarou isso ao homem. A encarnação de Jesus foi um milagre de Deus, e diferentemente do que muitos possam imaginar, é surpreendente como alguns poucos judeus tenham chegado a aceitar que Jesus realmente era filho de Deus. Isso é impossível. Isso é impossível para os homens do tempo de Jesus acreditar que aquele camarada, filho de José e Maria, era filho de Deus. Isso é impossível. A não ser a esses a quem Deus deu nascer, não da carne, não do homem, mas do Espírito. É impossível, irmãos. Afinal, a lei deles, a lei judaica, afirma que só há um Deus, e afirma que o homem não pode ser Deus. Só há um Deus, Jeová. A lei afirma isso.
O homem não pode ser divino. No entanto, alguém creu. Muito poucos, mas alguém creu. Todos os escritores do Novo Testamento eram judeus instruídos na lei do judaísmo. No entanto, todos eles ensinaram que Jesus, o filho de Maria e José, é o Filho de Deus, é o profeta prometido, é o mediador da aliança, é o Messias de Deus que viria, é o filho de Davi, prometido a Davi: em ti o teu trono será eterno, a raiz da tribo de Davi, o renovo que vem de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Isso está escrito e eles sabiam. O profeta Isaías disse isso em Isaías 11, de 1 a 4, que eu vou ler para vocês. Do tronco de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Lembrem, quando Samuel foi ungir o novo rei, Deus o mandou ir à casa de Jessé. Vai à casa de Jessé, e lá tu ungirás o novo rei em lugar de Saul. Saul quebrou o pacto. Saul desobedeceu. Tirei minha unção dele, tirei meu espírito dele. Vou eleger um novo rei. Vai na casa de Jessé. Pois é. Lá na casa de Jessé foi que ele escolheu Davi, o pastor de ovelhas. Todos os outros irmãos eram importantes, ou pelo menos mais importantes. Davi era o que não valia nada, digamos assim, da família. Sequer sentava à mesa com os irmãos. Estava lá na malhada cuidando das ovelhas. Ele já ia inclusive sentar à mesa. Está lá no relato. Já ia até sentar à mesa. Aí Samuel disse: não sentaremos à mesa enquanto o rapaz de lá do campo não chegar. Estão vendo? Eles iam sentar à mesa sem Davi. Davi ia para o campo de manhã, só voltava de noite, talvez. Então Davi era mais ou menos rejeitado na família dele. Por que eu não sei, a Bíblia não diz, mas dá para perceber que ele era rejeitado na família dele. Quando os irmãos foram para a guerra, que o pai mandou que ele fosse levar uma comida para os irmãos, quando ele chegou lá, os irmãos chamaram: lá vem um mexeriqueiro, o que é que tu veio fazer aqui, fofoqueiro? Foi assim que os irmãos o receberam. Pois foi esse que Deus escolheu. Muito bem, então está escrito assim: do tronco de Jessé, o pai de Davi, sairá um rebento. Rebento é um renovo, é um filho. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Obviamente o profeta aqui não estava falando de Davi, ele estava falando de Jesus. Davi foi o meio do caminho, digamos assim. Houve Davi, depois houve Salomão, e toda a genealogia que está escrita lá no início do livro de Mateus e no livro de Lucas, até chegar em Jesus. Pouquíssimos judeus compreenderam isso, irmãos. Mas bote pouquíssimos nisso. Pouquíssimos judeus entenderam que essa profecia aqui se referia a este que nasceu lá de Maria e de José, que eram da tribo de Davi. Por isso que Jesus era chamado de filho de Davi. Lembra do Bartimeu, o cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que filho de Davi? O quê? Davi para Jesus tinha bem 1000 anos de diferença. Filho de Davi por quê? Porque ele vem da linhagem de Davi. Ele é o rebento que nasceria de Jessé. Ele é o renovo que viria de Jessé, através de Davi, Salomão, Roboão e assim por diante, todos os reis até chegar em Jesus, o Rei dos Reis. Pouquíssimos judeus entenderam isso, que esta profecia aqui se referia a Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus Filho, o mediador entre Deus e os homens. Como lembro no início, segundo o evangelista, ele veio para o que era seu, o mundo, a terra, foi ele que criou. Está lá no início dizendo que ele criou todas as coisas e por ele nada do que foi feito se fez. Está escrito aqui no versículo 3, logo no início desse evangelho. Veio para o que era seu e os seus, quem são esses seus? Os judeus. O povo de onde ele veio, onde ele nasceu,
não o receberam. Não entenderam que essa profecia de Isaías aqui, 700 anos antes de Jesus, a profecia foi feita, não entenderam que se referia a esse que nasceu de Maria. Os seus não o receberam. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Embora todos os escritores do Novo Testamento tenham apresentado o Senhor Jesus no seu tríplice papel, como temos exposto aqui ao longo dos domingos, de profeta, sacerdote e rei. O profeta, aquele prometido por Deus lá na lei, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e 18. Suscitarei um profeta semelhante a ti, Moisés, do meio do povo, semelhante a ti. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandei. A ele ouvi. Está escrito lá em Deuteronômio. Pois é esse profeta que nasceu, Jesus, que é sacerdote e que também é rei, já pregamos aqui 2 domingos. E eles insistiram que Jesus deveria ser adorado como Deus. Além disso, nos evangelhos nós encontramos várias vezes declarações do próprio Jesus, afirmando: eu sou. Só quem podia dizer isso era Deus. Essa conjugação do verbo ser, eu sou, no hebraico, só pode ser conjugada por Deus. Ninguém mais é. Todos estão sendo, mas Deus é. E Jesus disse essa expressão, eu sou, com o mesmo significado que Jeová disse a Moisés lá no princípio, no Êxodo. Quando Moisés perguntou: Senhor, o Senhor está me mandando ir ao Egito retirar o povo, e quando eu chegar lá eu vou dizer, quem foi que me mandou? Com que autoridade eu vou lá retirar o teu povo? Deus disse, diga que eu sou, te mandou. É suficiente. Diga que eu sou, te mandou. Pois Jesus usou essa expressão com esse mesmo significado várias vezes. Quando ele falou que seria crucificado, uma das vezes que ele falou, aí ele lembrou da serpente lá do deserto, quando Moisés levantou uma serpente lá no deserto. Aí ele estava explicando sobre isso e disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou. Pois é, esse mesmo eu sou, lá do Êxodo. E mais adiante, no versículo 58, como sempre, ele contestando os fariseus, os doutores da lei, os pastores daquela época. Hoje não seria diferente se Jesus viesse aqui, seria do mesmo jeito. Em verdade vos digo, antes de Abraão, eu sou. Quiseram apedrejá-lo na hora. Quem é esse doido? Abraão morreu há 1000 anos, ele está dizendo que ele é antes de Abraão. Como é que pode um negócio desse? Não entenderam. Há outras 7 declarações metafóricas, que todos já ouviram falar de alguma delas. Jesus afirmou em todas elas a mesma coisa. Eu sou o pão da vida. Aquele que dá alimento espiritual, como ele deu na Santa Ceia. Este pão é o meu corpo, tomai e comei. João 6, 35, 48, 51, ele diz isso. Eu sou a luz do mundo, aquele que dissipa as trevas. Ele disse isso, quem andar após mim não andará em trevas. João 8, 12 e 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, é através de mim que vocês entram, que vocês têm acesso ao céu. É através de mim que vocês têm acesso a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso também. João 10, 7, 9. Eu sou o bom pastor. Já preguei aqui para vocês quando falou que Jesus no papel de rei. Rei em Israel tinha uma conotação de pastor. Lembra do primeiro rei? Davi? Não vamos nem contar Saul, que foi o primeiro que não prestou. Davi era pastor de ovelha. A profissão mais insignificante e mais humilde de Israel era de pastor de ovelhas. Pois é, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele disse isso, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Atenção, pelas minhas ovelhas, não é pelo mundo todo não. Pelas minhas ovelhas, eu sei quem são. João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Lá no caso da ressurreição de Lázaro, ele disse isso para as irmãs de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida.
Meu irmão está morto. Que morto o quê? Como nós dizíamos hoje, deixa comigo, deixa comigo. Eu sou o dono da vida, o dono da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. João 11, no caso da ressurreição de Lázaro, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou aquele capaz de levar de volta a comunhão com o Pai. Ele não disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, aliás. E vós sois os ramos. Eu sou a videira. É através de mim que vocês têm nutrientes para a fertilidade, para que vocês possam pregar o Evangelho. Era disso que Jesus estava tratando e ensinando seus discípulos nesse aspecto. Então, irmãos, repare quantas vezes Jesus disse que Ele era Deus. Ele mesmo disse. Paulo, o apóstolo, o que mais pregou, ou pelo menos o que mais escreveu Escrituras, declara sobre a divindade de Jesus o seguinte: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,19 e 2,9 também. Paulo também afirma essa divindade quando diz que Ele é Deus sobre todos. Está escrito isso em Romanos capítulo 9, versículo 5. Paulo afirma a divindade de Jesus quando diz que Ele é Deus e Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 13. E quando em sua doença, o tal espinho na carne que ninguém sabe o que é, ele pediu por 3 vezes a Jesus, ele diz lá, pedi por 3 vezes ao Senhor que me retire esse espinho na carne. Então ele sabia que Jesus tinha poder sobre todas essas coisas. 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. E Jesus lhe respondeu: a minha graça te basta. Pode continuar doente. Vê os crentes hoje? Acham que Jesus só serve para curar a doença da gente? Não. Ele cura se quiser, se não quiser ele não cura. Aliás, em muitos casos é ele que bota a doença. Como foi o caso de Paulo aqui. E Paulo entendeu. Ele me deixou essa doença para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, Deus manteve Paulo humilde por causa de uma doença. Humilde não, humilhado. Que Paulo não tinha nada de humilde. Como todo fariseu era um arrogante. Foi essa doença que fez com que ele trabalhasse humilhado a sua vida inteira até aprender a ser humilde. Pois é. É assim que Deus trabalha na vida da gente. Queridos, nós precisamos estudar diligentemente a palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, e não apenas nos acostumar com o que nós ouvimos de púlpitos e mais púlpitos, inclusive os eletrônicos, na televisão. Eu tenho dito a vocês aqui sempre e sempre e sempre. Eu também tenho televisão e também passo lá para olhar. Você passa todos os canais e estão passando o programa dito evangélico, em qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, e todos são falsos. Não tem nenhum ali que seja um pastor verdadeiro, nenhum. Desses que estão toda hora na televisão. É possível você encontrar algum programa lá? É possível você encontrar algum. Mas é uma raridade. Uma raridade mesmo. Se você tiver, é um. No YouTube, se você for procurar, você vai achar pastores que pregam corretamente, inclusive pastores americanos, pastores brasileiros. Detalhe, você não enche os 10 dedos da mão também não. Você não enche os 10 dedos da mão para dizer, é esse. O resto, as outras centenas que tem lá, são todos falsos. Então, meus filhos, prestem atenção. Eu tenho insistido para que vocês leiam, estudem a palavra, e eu sou um professor, vocês sabem disso. E estudo para ensinar. Eu digo isso a vocês, estudem, ensinem seus filhos, estudem junto com eles. Anotem dúvidas, elas surgirão aos montes, para quem estiver estudando a Bíblia. Anotem essas dúvidas, compre um caderninho desse de R$2. Anotem as dúvidas junto com seus filhos e me perguntem.
para que sejam esclarecidas as dúvidas. Há quantos anos eu digo isso aqui? Sabe quantos já vieram me perguntar essas dúvidas? Nenhum. Alguns, às vezes, me perguntam alguma coisa assim, pastor, isso aqui, assim. Mas o tal caderninho que eu disse, traga o caderninho para a gente ver. Nenhum. Alguns, 1, 2, 3, nesses 11 anos, já me fizeram alguma pergunta. Pastor, eu estava lendo e não entendi isso aqui. E não entendeu mesmo. A forma como ele me diz o que foi que ele leu, eu digo, não entendeu mesmo, não. Deixa eu lhe dizer como é. Pouquíssimos ao longo desses anos. Aí, isso é porque todo mundo entende o que lê? Não, não é não. É porque nem lê. E se lê, não entende o que leu e fica por isso mesmo. Lê de forma cultural. Eu vou ler a Bíblia. Tem uns que me dizem, pastor, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Digo, adiantou mesmo o quê? Adiantou o quê mesmo você ter lido essa Bíblia tantas vezes? Que conhecimento você tem de Deus? Que prática você tem tido com base nesse conhecimento? Por isso que eu insisto, irmãos. Jesus se fez carne. Vou já falar disso aqui. Prestem atenção. Deus se fez homem para nos fazer iguais a Ele. É esse o propósito de Deus com a vinda de Jesus. Restaurar, redimir toda a criação. E o homem é fator principal nessa restauração, nessa redenção. Porque uma vez redimido, o homem vai ser o agente de Deus na proclamação dessa redenção. E ele vai crescer em santidade de vida até se tornar igual a Jesus. É isso que a Bíblia diz. E como eu vou me formar em engenheiro, digamos assim, se eu não fizer uma faculdade de engenharia? Como eu vou me formar em advogado se eu não fizer ciências jurídicas? Então, como eu vou me tornar igual a Jesus se eu não sei quem é Jesus? Se eu não sei nada da Bíblia, eu não estudo. Como, meus filhos? Como? Aí a gente quer ensinar os nossos filhos a serem bons alunos no colégio e tirarem boas notas na escola. Eles não veem isso em nós. Se eles vissem isso em nós, no estudo diligente da palavra de Deus, para crescer no conhecimento de Jesus, homem esse que veio aqui, o mediador, para inclusive instruir a nossa vida, eles teriam um exemplo para estudar. Estejamos certos de uma coisa, irmãos. Sem a compreensão exata dessa doutrina da encarnação de Jesus, o mediador da aliança, aquele que nasceu de Maria, sem a compreensão exata do que foi que ele veio fazer aqui, ele veio morrer por mim. Pouco importante eu, hein? Ele veio morrer por mim. Por isso agora ele vai ter que me curar, vai ter que ajeitar meu casamento, vai ter que corrigir meus filhos. Isso quem tem que fazer é você. Pelo conhecimento da doutrina, pelo conhecimento da palavra. Jesus faz sim, mas é em você, é através de você, não há outro jeito. Ele não fará isso de forma milagrosa. Às vezes pais pedem para a gente corrigir os próprios filhos. Isso é comum acontecer. E não era para acontecer. Quer dizer, o pai vem pedir para o pastor corrigir o filho dele. Assim tem que fazer isso, é você, meu amigo? Pois é. Não é assim que fizeram com a escola? Agora os pais ficam dizendo, os professores não educam mais nossos filhos. Quem tem que educar filho é pai, não é professor não. O professor transmite conhecimento, transmite conteúdo. Pois é, os crentes estão do mesmo jeito. Quem tem que educar meus filhos é o pastor. São as professoras da escolinha. Está errado, meus filhos. E isso é porque nós não entendemos essa doutrinazinha aqui, ó, da encarnação de Jesus, o mediador da aliança. Porque a gente não entende isso, não consegue pautar a nossa vida com base nesse conhecimento. Como é que eu vou pautar a minha vida com base no que eu não conheço? Complicado. Então, irmãos, preste atenção. Será que todos têm procurado diligentemente? Os apóstolos insistem nessa palavra diligentemente, que é diligente, que é diligência. Às vezes a gente vê no jornal que a polícia foi e fez diligência
não sei onde, atrás de um bandido. Diligência que a polícia faz é sair procurando em todo canto, quebra a parede, para ver se o cara não meteu droga dentro da parede, arma, levanta fundo falso de guarda-roupa, em cima do telhado. Diligência é isso, é procurar com cuidado, com toda a acuidade, detalhes. Os apóstolos chamam tanto atenção isso, procurar com diligência esse conhecimento. Será que todos, irmãos, têm procurado? E olha que eu sei que a resposta é não. Será que todos têm procurado conhecer a largura, altura, profundidade, como Paulo diz? Mais uma vez ele está falando de forma metafórica para você conhecer o todo. Comprimento, altura, largura, profundidade. Ou seja, eu conheço tudo, eu sei tudo, eu estudei. Será que todos sabem o significado e o propósito da encarnação de Jesus? Não, não sabem. Será que todos conseguem meditar demoradamente em que Deus, o Criador do mundo na pessoa do Filho, foi Ele mesmo que criou o Verbo, haja luz, a palavra. Pois essa palavra encarnou, tomou o corpo nascido de Maria, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como ele diz aqui, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, versículo 14. João diz isso porque ele viu mesmo. João está falando, nós vimos, nós quem, cara pálida? Nós apóstolos. Ele, no caso, era um apóstolo. Ele viu mesmo. Inclusive, João foi um que viu lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou, ele, João, Pedro e Tiago, os três mais próximos de Jesus, eles viram mesmo a glória de Jesus. Então ele está dizendo, nós vimos, eu vi a glória de Jesus, como um do unigênito do Pai. E João escutou quando Deus disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, o Filho obediente, que veio fazer o que eu mandei, inclusive morrer numa cruz. Será, irmãos, que nós sabemos disso? Que Ele veio para tomar sobre si os nossos pecados, cravá-los na cruz do Calvário, a fim de nos apresentar justificados a Deus. A situação é assim, irmãos. Quando Jesus morreu, e nós já vimos aqui no seu papel de sacerdote, Ele ofereceu o sacrifício que Ele mesmo era o sacrifício, no sentido de que, uma vez que Ele voltou ao céu, continua intercedendo por nós. Nós vimos isso aqui em Romanos 8, 34. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra quem? Contra os eleitos de Deus. É Deus mesmo quem os justifica. 33, 34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Pois é, nós quem? Os eleitos. De quem ele fala? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Estes. Então, irmãos, será que nós entendemos essas coisas? Que esse eleito, por quem Cristo morreu e por quem Ele continua intercedendo, e em quem Jesus deixou o Espírito Santo para os conduzir em santidade devida. Eu estou nesse pacote. A minha vida demonstra isso. É esse o propósito da encarnação de Jesus, irmãos. Se a minha vida não demonstrar isso, não foi por mim que Jesus morreu. Eu não estou incluído nesse pacote. Eu não sou um eleito. Se eu não sou um santo em processo de santificação cada vez maior, então certamente eu não sou um eleito. Eu não fui chamado. Eu não fui justificado, já que não estou sendo santificado. Isso é um processo. Isso é um processo sistêmico. Então, aqui Deus escolheu na eternidade e elegeu os eleitos na eternidade. Esses Ele chamou no tempo. Como é que Ele chama? Através da pregação do Evangelho em algum momento, em algum lugar. A pregação dessa história louca de que Jesus é Deus, que nasceu de Maria e que morreu numa cruz para salvar os eleitos de Deus. Isso é loucura. E é mesmo? E Paulo diz isso. Isso é loucura, porém loucura para os que se perdem. Para nós, os salvos, é o poder de Deus. Exato. Então, aquele que ouve essa história, que é loucura, mas que para ele é o poder de Deus, então ele passa a ser santificado, porque ele foi adotado como filho de Deus em Cristo Jesus. Ele passa a ser santificado, porque agora quem mora nele é o Espírito Santo.
Por isso que ele passa a ser santificado. E como é que ele passa a ser santificado? Pelo conhecimento da doutrina. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se alguém pensa que é crente e não tem vontade de estudar a palavra, olha, meus irmãos, isso é terrível e eu vivo repetindo para vocês aqui. Se alguém pensa que é crente sem ter vontade de aprender a palavra de Deus, não é crente, nunca foi salvo e o que é mais terrível, provavelmente nunca mais será. Porque ele já pensa que é. Então quem pensa que é crente não tem mais salvação. Não há como um crente salvo não ter vontade de buscar conhecer a vontade de Deus para que possa fazer essa vontade, sabendo que isso só é possível exatamente porque ele foi convertido e o Espírito Santo habita nele. Nada diferente disso explica o que é um salvo. Estar em igreja, ter cargo, ser pastor, isso não quer dizer nada. O propósito de Deus é esse, irmãos. Jesus é o mediador que Deus nos providenciou na eternidade e mandou na plenitude do tempo, como Paulo explica em Gálatas. O único que é capaz de nos levar ao Pai, como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E para isso, ele se fez um de nós. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem deu esse poder? Foi você mesmo que resolveu? Foi não, foi Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem são os que creem no seu nome? Aqueles a quem Deus dá a graça de crer. Não é nascido do homem, não é nascido pela vontade do homem, não é nascido pela carne, é nascido de Deus, pelo Espírito. Pois bem, irmãos, se o Filho de Deus se fez um de nós, como nós, para nos levar de volta ao Pai, nada mais desejável, natural e esperado que lutemos tenazmente contra o mundo, as suas ilusões, contra o pecado, exatamente para que sigamos crescendo em santidade de vida, como Paulo diz, nos despindo do velho homem. Que velho homem é esse que ele está falando? Adão, com o seu pecado. E nos revestindo do novo homem. Quem é esse novo homem? Jesus, o que não tem pecado. É esse o ensinamento da Bíblia. É isso que o pastor tem que ensinar para a sua igreja. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Foi isso que os profetas ensinaram a Israel. Foi isso que os apóstolos ensinaram na Bíblia em todo tempo. Então de onde vem tanta pregação bonita? Da cabeça do pastor, psicologizada, adocicada, porque ele sabe que é isso que o povo quer ouvir. Jesus lhe cura, pastor. Se ele não me curar, eu não estou nem ligando para isso. Ele é que sabe se deve curar ou não. Eu peço. Agora, se ele vai curar ou não, isso não é da minha conta. Isso não é da minha conta. Precisamos lutar, irmãos. Certo de que só conseguimos fazer isso fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Paulo, quando explica lá em Efésios bem direitinho como é que se dá esse processo da santificação, depois de explicar tudo o que você tem que fazer, aí ele diz que isso é possível se nós estivermos, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Não há outro jeito. É bom observar que quando Jesus diz, lá aos Filipenses, nós falamos no domingo passado isso aqui, que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem. E diz isso que ele foi à morte, até a morte de cruz. Então, irmãos, quando Paulo está falando isso, lembrem que ele está falando isso na perspectiva de Deus. Ele está falando de Jesus na perspectiva de Deus. Ele é Deus, mas não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes se fez homem, igual a nós, exatamente para vir resolver o problema. Morrer e morte humilhante, morte de cruz. Mas ele está falando disso do Jesus homem? Sim, mas na perspectiva de Deus. Ele, Deus, se fez homem para vir aqui resolver a parada. Ele não é o mediador?
Pois é, então repare que isso aqui está na perspectiva de Deus. Uma visão de cima para baixo, para a gente entender. Ele está expondo a revelação de que Jesus é Deus, homem. Como ele diz lá em Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas ele está falando, ele está ensinando, repito, numa perspectiva, numa visão de que Deus se fez homem para resolver esse nosso problema aqui. O mediador da aliança, que após realizar a sua obra na cruz, retornou à sua própria glória, que ele sempre teve desde a eternidade, mas que momentaneamente ele abriu mão para vir aqui resolver a parada como homem. Pois bem, quando nós olhamos essa mesma revelação pelo prisma humano, pecador, Jesus não era pecador, não podemos deixar de ver o quanto Jesus, ao encarnar, ao tomar forma de homem, o quanto Jesus enobreceu a nossa raça humana pecadora, amaldiçoada pelo próprio Deus, condenada pelo próprio Deus. Então Jesus enobreceu essa nossa natureza humana, mas nossa quem, cara pálida? Nossa, os eleitos. Somente os eleitos, os salvos, os justificados, com a justiça desse Jesus que também era Deus, estão agora investidos nesse poder que lhes foi dado. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos eleitos. Aí é sempre bom lembrar, eu estou nesse pacote, a minha vida mostra isso. E esses eleitos estão nesse processo, pela ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela ação do Espírito Santo que agora habita neles. Aqueles que não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Versículo 13. Os quais quem ele está falando aqui? Esses a quem foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Repare bem, eles não tinham esse poder não. Quem deu esse poder? Deus. Foi Deus que deu esse poder. A eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses não nasceram do sangue, ou seja, eles não são filhos de homem, eu não nasci da minha mãe. Esse processo de salvação não foi da minha mãe que eu ganhei, não foi do meu pai. Nem da vontade da carne, não foi um nascimento natural de homem. Nem da vontade do homem, tudo aqui é dizendo, isso não vem de homens, mas de Deus. Já pensaram nisso, irmãos? Vamos repetir. Quando Jesus se fez um igual a nós, Ele o fez segundo o propósito eterno de Deus Pai, para que sejamos iguais a Ele. Lá em Romanos 8, 28 e 29, está escrito isso. Muita gente adora dizer o 28, principalmente quando vê alguém em alguma dificuldade, doença, problema de emprego, de casamento, do que for. Ah, irmão, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Só que ele para aí. Ele para aí. E sequer sabe que esse bem, todas as coisas cooperam para o bem, esse bem aí é sinônimo de salvação. É disso que o homem está falando. É disso que o apóstolo está falando. Todas as coisas cooperam para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Sim, mas que propósito é esse? Está no versículo seguinte. Aqueles a quem ele chamou para serem feitos semelhantes à imagem do seu filho, para que o seu filho seja o primogênito entre muitos. É esse o propósito. Então, quando Jesus se fez homem, ele veio se fez homem para nos fazer semelhantes a ele. Ele é o mediador. Ele é o herdeiro do trono a quem Deus entregou toda a glória. Pois é.
Nós vamos, ele não é o primogênito no sentido de ser o principal, de ser o que está no mais alto, o herdeiro primeiro do trono. Pois é, quando nós fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Ele, a Bíblia diz isso. Vocês sabem que um filho adotado aqui, ele tem todos os direitos de um filho legítimo. Porque ele foi adotado, foi registrado. É isso. Quando nós somos registrados como filhos de Deus, recebemos um selo, está escrito na Bíblia. Esse selo é o Espírito Santo que passa a morar em nós, a habitar em nós. Pois é. Então a tendência natural e esperável é que esse crente vá crescendo em santidade, em santidade, em santidade, até se encontrar com Jesus em igualdade de condições. Filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Ele. É isso, irmão. O que é que nós sabemos disso? O que nós sabemos da altura dessa doutrina que Jesus encarnou para isso? O que nós sabemos da profundidade dessa doutrina que Jesus encarnou para isso? E o que nós sabemos da largura? O que é que nós conhecemos disso? A nossa vida demonstra que nós conhecemos isso? Jesus se fez maldição por causa dos nossos pecados para nos fazer santos como Ele é santo. A fim de que com Ele reinemos no reino eterno da glória do Pai. Portanto, irmãos, quando conhecemos a doutrina da encarnação, o mediador se fez carne. Saber que Deus Filho, o Verbo de Deus, que criou todas as coisas, tomou o corpo humano na pessoa de Jesus, nascido de Maria, em Belém, da Judéia. Isso deve nos levar a desejar ardentemente que Ele seja espiritualmente nascido em nós. Assim como Ele nasceu como homem, para levar sobre si a maldição dos nossos pecados. Então nós devemos desejar ardentemente e viver assim no dia a dia. E nós sabemos a vida de irmãos daqui da igreja que é uma desgraça. Nós sabemos disso. Os próprios familiares denunciam. Na igreja é um santo, mas em casa não é. No trabalho não é. No emprego não é. Nos seus relacionamentos interpessoais, sociais, não é. Pois quando a gente conhece a doutrina da Trindade, que é sistêmica com a doutrina da encarnação, isso deve nos estimular a desejar ardentemente que Jesus, que nasceu como homem, agora que voltou ao céu, seja nascido em nossos corações e cresça a cada dia, certo de que esta é uma obra sobrenatural de Deus. Isso é milagre, ser crente é milagre. Ninguém se converte porque quer. Quem é convertido é porque Deus quer convertê-lo, é um eleito. E esse eleito que é convertido, Deus o levará em santidade de vida, pelo ensino de um pastor, o ensino da Bíblia. É assim que está na Bíblia. Não tem nada na Bíblia diferente disso. Tem que ser assim. Agora, se o pastor for falso, que é a grande maioria, o crente obrigatoriamente é falso também. Quem estiver na igreja dele é um falso crente também, do mesmo jeito. Como Jesus diz, cego, guias de cegos cairão todos no barranco. Terrível assim, mas é a palavra de Deus. Então, irmãos, foi assim que Deus decidiu na eternidade, foi assim que Ele escreveu na sua palavra que é eterna, e assim será no tempo e na eternidade. Afinal, meus filhos, é só a gente pensar um pouco. De que adiantaria Jesus ter encarnado, nascido homem, padecido numa cruz, ressuscitado, subido ao céu? De que adiantaria tudo isso se Ele não nascesse em nossos corações? Não adiantaria de nada. Então esse sacrifício de Jesus seria tudo besteira, fazer como Zé Paraíba, isso é tudo lêndia, fricção, quer dizer, não serviria para nada isso. Se Jesus não nascer em nossos corações, se não mostrar através de nós, em nós e através de nós, que a restauração começou, e nós somos prova disso. O mediador fez seu papel, e continua fazendo, em nós e através de nós, e por isso nós somos prova disso. Se isso não acontecer, vamos jogar fora tudo isso e viver nossa vida, como o mundão aí, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Pronto. O dia que acabar, está acabado, pronto, morreu, acabou-se. Se acreditar na encarnação, voltará a reencarnar em outro corpo e assim vai. O apóstolo João realmente viu a glória de Jesus. Vimos a sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João viu mesmo isso, nós não. Nós vemos isso apenas espiritualmente. Nós vemos com os olhos da fé. Aquele que é realmente eleito, chamado, justificado e está em processo de santificação, ele vê isso com os olhos da fé. Essa é a esperança dele, inclusive, nesse mundo desgraçado, principalmente nesse nosso país, um dos mais desgraçados do mundo, embora seja um dos mais ricos do mundo. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, um dos países onde a educação é a pior do mundo, as taxas de juros são as maiores do mundo, e é o quarto mais corrupto do mundo, segundo uma pesquisa que foi feita há pouco tempo. Só perde para a Venezuela, Bolívia e o Chad, na África. O quarto país mais corrupto do mundo é o Brasil. Pode um negócio desse? Um país tão bonito, tão rico, um povo tão bom, digamos assim, mas um povo corrupto, todo corrupto. Pois é, os santos de Deus tinham que fazer a diferença nisso. Cadê a tal da igreja que mais cresce no mundo? É do Brasil. Cadê essa igreja? Igreja do Paraguai. Igreja de 1,99. Isso não serve para nada. O apóstolo João viu a glória de Jesus. Nós vemos apenas pela fé, na esperança de que nos encontraremos com Ele. Detalhe, essa esperança não é uma esperança, será que vai acontecer? Não. Essa esperança do crente é uma esperança certa de que vai acontecer. Eu só não sei quando, mas eu sei que vai acontecer. Não é a esperança de, será que um dia eu tiro na loto? Essa aí você pode tirar, sei lá se ainda tem loto, ainda tem isso. Nem sei mais. Então, isso pode acontecer ou não pode. A esperança do crente, não. Não é essa alternativa de pode acontecer e não pode. Ela acontecerá. Eu só não sei o dia. Então, essa é a esperança do crente. Eu vejo a glória de Jesus pela fé. E vou me encontrar com Ele. E vou desfrutar dessa glória. Eu vou viver com Ele nessa glória. É assim o crente que conhece essa doutrina da encarnação de Jesus. É assim que ele vive. Foi para isso que Ele encarnou. Tomou a forma de homem. Morreu a nossa morte. E ressuscitou. Para que nele tenhamos vida. É essa a síntese da doutrina do mediador enquanto homem. Encarnou. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para compreender a sua doutrina e mais graça ainda para que possamos pô-la em prática, vivendo de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, para louvor da sua glória. Amém.